meus amigos, eu sou o pastor Walter e este é o seu canal O Colisor. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. Por onde Jesus andou durante os 3 dias em que esteve na sepultura? É uma ótima pergunta e merece uma boa resposta. Isaías capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. As Escrituras dizem que durante aquele período em que Jesus Cristo esteve na sepultura, ele subiu aos céus. Mas antes de subir aos céus, ele desceu às partes mais baixas da terra. Efésios capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então, Paulo diz que Jesus Cristo esteve nas regiões inferiores da terra, durante aquele período em que ele passou na sepultura. E que após estar lá, no mundo dos mortos, ele subiu aos céus e levou junto com ele todos aqueles que o aguardavam para a salvação. O que Jesus foi fazer nas partes mais baixas da terra? Pedro nos diz o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram. Primeiro, ao descer ao mundo dos mortos, Jesus foi tomar as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Ele também foi ao mundo dos mortos pregar o evangelho aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3,19, Isaías 9,2 e Mateus 4,23. Ele foi pegar de volta o que era seu. 1 Pedro 3,20 e Colossenses 2,15. Quarto, ele foi pisar na autoridade do diabo. Gênesis 3,15. Paulo diz que Jesus Cristo esteve pendurado na cruz e depois foi à sepultura, onde despojou a Satanás depois de triunfar dele em si mesmo. O que Jesus foi fazer no alto dos céus? Depois que ele travou esta batalha, tomou a chave das mãos do diabo, a chave do inferno e da morte, pisou na sua autoridade, o despojou da sua autoridade, das suas armas, tomou de sua mão os cativos, os que estavam presos nas trevas, e também devolver o domínio aos homens, Efésios 4:8. Levar seu sangue ao propiciatório. Isso foi uma outra coisa que Jesus foi fazer nos céus. Ele esteve no Santo dos Santos, do Santuário Celeste, para reconciliar o homem com Deus através do seu próprio sangue. Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Terceiro, ele também foi ao ambiente celestial como sumo sacerdote, pacificar o ambiente celestial manchado pelo pecado de Lúcifer. As Escrituras dizem que Lúcifer era um dos anjos, um dos seres celestiais mais queridos no céu. Mas ele intentou ser melhor do que Deus, receber a adoração que só a Deus pertence,
E Deus o despojou da sua condição, o destronou, jogou profanado no planeta Terra e manteve-o em cativeiro por algum tempo. E quando houve aquele pecado, muitos anjos passaram para o lado de Satanás, mas a maioria ficou ao lado do Senhor. E o Senhor derrotou a Lúcifer e deixou no ambiente assim uma grande pergunta. Os anjos ficaram perplexos com aquela questão. Então Jesus Cristo, ele derrubou a Satanás, foi bastante violento naquela ocasião, e os anjos ficaram se perguntando se realmente Deus era um Deus amoroso como parecia ser. Havia uma pergunta: será que Jeová não foi excessivamente severo? Será que era mesmo preciso tratar a Lúcifer com tamanha brutalidade? Né? Deus é um Deus de amor, mas ele é um Deus justo. Satanás criou um problema sério nos céus. Foi por isso que Jesus Cristo subiu à cruz, porque quando ele subiu à cruz, de acordo com Colossenses 1:20 e Efésios 1:10, ele foi reconciliar com Deus todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Quem estava na terra que precisava de reconciliação eram os homens. E quem estava nos céus que precisava ser reconciliado? Os anjos. E naquele dia, quando eles viram o Filho de Deus inocente, brutalmente assassinado e xingado, pisado pelos humanos, pelos pecadores e por Satanás, eles então entenderam que o castigo de Lúcifer foi pouco. E ali eles colocaram diante do Senhor o seu livre arbítrio, porque até então eles estavam de posse do seu livre arbítrio e poderiam se rebelar uma outra vez. Então essa foi a pergunta. Então Jesus Cristo, quando subiu aos céus, ele realmente fez a obra de redenção completa. Porque se os objetos sagrados aqui na terra, do tabernáculo, precisavam ser purificados com sangue periodicamente, também os utensílios do tabernáculo celestial foram purificados, porque quando o pecado entrou nos céus através de Satanás, ele deixou uma mancha que o sangue de Jesus lavou, né? E Satanás está aguardando a sua punição. Muito bem, então Jesus Cristo teve muita coisa para fazer. Quando ele esteve lá nas partes mais baixas, no mundo dos mortos, ele lá humilhou Satanás, tirou os mortos das mãos dele, tomou a chave da morte do inferno e subiu aos céus, levando os salvos, aqueles que antes do dilúvio, depois do pecado de Adão, aguardavam o Redentor. E ele subiu aos céus e deu dons aos homens, isto é, tornou a devolver a glória que o homem tinha antes do seu pecado, né? Antes de cair. E Jesus não apenas perdoou o homem, redimiu, o trouxe de volta para Deus, como devolveu a glória, que claro, hoje ela só funciona por fé, mas ela existe, é nossa, o Senhor nos deu. E ao subir aos céus, ele esteve no santuário celeste, do qual o tabernáculo e o templo de Salomão eram cópias, e ali, como sumo sacerdote, ele entrou no santíssimo lugar com o seu próprio sangue, como diz em Hebreus 9, e ali realizou a limpeza da mágoa que ficou com o pecado de Satanás. A obra redentora de Jesus nos redimiu e nos reconciliou com Deus. E reconciliou também os anjos, que mesmo em obediência, não haviam entendido bem o que havia acontecido. Jesus ressuscitou e subiu, está à direita do Pai para todo sempre.